Bom, voltando então, pessoal. Então, na nossa última aula a gente viu aí a representação esquemática, né, que seria o fluxograma de processo, né? Eu coloco lá os equipamentos numa ordem lógica, né, de processo, por exemplo, que eu vou chamar aí de fluxograma. Beleza? Aí eu vou melhorando o fluxograma conforme a necessidade. Então, pode ser um PD, né, como a gente viu, um diagrama de processo ou um PID. Por exemplo, um diagrama de processos e instrumentação, por exemplo. Bom, a análise de processo, por exemplo, análise tecnológica, né? Então, genericamente, análise significa o quê? Identificação dos elementos do sistema de equipamentos. Então, como a gente já viu, né, a separação dos equipamentos, operações unitárias e por aí vai. A interação entre eles, né? Aquela ordem lógica que a gente viu, né, estrutura do fluxograma, e a previsão e avaliação do desempenho do sistema. Então, depois que eu tiver com o sistema tudo montado, né, como é que ele vai trazer, o que ele vai trazer de desempenho para mim, né? Como é que eu vou avaliar isso, por exemplo, qual que é a previsão, né? Necessidade de um modelo matemático para determinar. Então, eu preciso às vezes simular o processo em si, né? Algumas etapas do processo, então eu posso fazer por meio de modelagem matemática. Então, por um modelo matemático aí. E com isso eu vou conseguir especificações de projeto, por exemplo, dimensões de equipamentos. Então eu consigo dimensionar equipamentos por meio de cálculos, vazões de produto, né? Por exemplo, balanço de massa, balanço de energia, por exemplo, quantidade de matéria-prima, né? Setor de utilidades, insumos, né? Quanto que eu vou gastar lá no setor de utilidades, né? Todos esses cálculos aí de rendimento e consumo e lucro, vamos dizer assim. O modelo do processo consiste no conjunto de equações que podem ser, né? Então existem vários conjuntos de equações, tem equações algébricas, né? Equações diferenciais, né? Equações algébrico, por exemplo, né? A fusão das duas aqui, tudo vocês viram em cálculo aí, cálculo 1, 2, 3 e 4, por exemplo. A simulação consiste em resolver as equações do modelo. Então eu vou pegar uma equação, vou trabalhar aqui essas equações e vou tentar chegar lá na resolução de um modelo, por exemplo. Geralmente o modelo é grande e complexo, isso é verdade. Então você precisa de bastante cálculo, aquela fórmula enorme, né? Por exemplo, estruturar isso talvez no simulador, né? Então é bem chatinho. Para o qual a solução analítica se torna difícil, não é fácil mesmo, é bem complexo, né? Então por isso que demanda bastante tempo de estudo aí, mesmo inviável, exigindo o uso de métodos numéricos. Então é complexo, é difícil, mas é legal que ele traz dados, né? Então coloquei aqui um exemplo, né, de dados ali da pandemia. Então geralmente um modelo matemático ele te traz dados mais fáceis de serem verificados, por exemplo, né, como é o caso aqui, beleza? Ainda dentro de análise de processo, né, os principais custos que a gente vai ter. Então custo com a matéria-prima e insumos, custo com investimento, né, os equipamentos de modo geral, custos operacionais, né, a água, né, pensando ali água, fonte energética, né, dentro do setor de utilidade, então vapor, energia elétrica, compressores, né, máquinas de compressão e por aí vai, receita de venda, por exemplo, e outros custos ligados à manutenção. Então uma planta industrial ela gera bastante manutenção, né, então preciso ter lá um grupo de manutenção, uma equipe de manutenção, né, os tipos de manutenção que vai ser realizado, né, corretiva, né, sei lá, preventiva, preditiva, por exemplo, vai ter parada programada ou não programada, né? Então, manutenção é bastante importante, que está ligado também à segurança. O transporte, né? Então, se vai ser tambor, se vai ser granel, por exemplo, se vai ser sacaria, se vai ser bag, a estocagem, né? Como é que é feita a estocagem, por exemplo, né? Qualquer lugar precisa estar lá sobre refrigeração, sobre aquecimento, então estocagem é bastante importante, né? Tancagem, né? Se vai ser em tanques, quais os tipos de tanques, né? Teto fixo, teto móvel, esfera, né? E a mão de obra de modo geral. Então os funcionários aqui de modo geral. Indicadores econômicos, né? Quais seriam nossos indicadores econômicos? Custo total anual, né? A lucratividade, então quanto de lucro eu vou ter, por exemplo, esse produto anualmente, semanalmente, semestralmente, não sei, trimestralmente, durante o trimestre, né? O semestre, não sei. Valor presente líquido e as taxas internas de retorno. Então tudo isso pode ser calculado. Então aqui é a síntese, né, e a análise do processo. Então a síntese seria lá a escolha dos equipamentos. Então tá aqui equipamentos, as configurações, então corrente de entrada, corrente de saída, né, produto. Então entra matéria para não sair produto e os equipamentos, quais que eu utilizarei aí, beleza? E a análise seria a simulação disso,
Então eu tenho a síntese, a ideia inicial preliminar, e aí eu tenho a análise que vai ter lá já a ordem, né, lógica disso, o fluxograma estabelecido, e aí eu começo a fazer a simulação, né, que vai prever aí o comportamento do processo antes dele ser construído, por exemplo. Então a ideia é eu simular tudo que eu posso simular antes, né, para depois eu ver se é viável fazer a construção da planta, por exemplo. Ou se eu for construir a planta, eu tenho um gasto menor, né, quando eu consigo simular bastante coisa aí. Esse exemplo é bastante legal de mencionar, né? Uma vez o pessoal foi fazer um revamp, uma melhoria de processo, uma otimização de processo na planta da carbocloro, né? Produção de cloro e soda lá. E aí essa planta, ela ia passar por um processo de melhoria e os engenheiros, eles chamaram, né? A gerência chamou, junto com a engenharia, os operadores mais velhos do processo. E aí fizeram um grupo de estudo e pediram opinião dos operadores para ver quais os pontos críticos do processo, onde que eles tinham mais problema de operação e tal. E aí eles, como é antigo, né, não existia nessa época muitos simuladores, então eles pegaram, na verdade, as experiências de processo mesmo. E aí, com as experiências de processo, com os dados, né, adquiridos diretamente pelos operadores, eles tiveram lá 95% de otimização do processo, né? E quase nada de problema pós o revamp aí, por exemplo. Então foi um ganho bastante grande lá pro processo na época, por exemplo. Então bem legal, né? E existe uma hierarquia no projeto, né, de processo. Então a gente parte do reator, né? Eu vou trabalhar toda a etapa de entrada de matéria-prima, né, o que vai ser consumido, o que vai ser gerado, se libera energia, se eu preciso colocar energia no sistema, então se é endotérmico, se é exotérmico, né, a quantidade de energia necessária utilizada no reator. Aí depois que eu processo o meu produto, por exemplo, né, na saída do reator, eu preciso separar o produto dos subprodutos, né, o reagente em excesso, então separação e reciclo, se for o caso, né? Sistema de recuperação de energia, que é aquele caso que eu mostrei para vocês dos intercambiadores dentro do processo. Então o efluente do processo, o efluente do reator pode aquecer, né, para mim, ou pré-aquecer a corrente de entrada de um determinado, né, ponto, né? O sistema de utilidades, então tem que pensar na utilidades, né? Vou usar quanto de vapor, quanto de água na torre de aspiramento, né? Ar comprimido lá para as válvulas, por exemplo, energia elétrica, né? E pensando também no consumo de água, né? Quanto de água eu vou consumir, né? E quanto de efluente eu estou gerando, por exemplo. Então, quanto mais água eu consumo numa planta, né? Eu estou pegando essa água, estou sujando ela, e aí para eu devolver ela novamente para o meio ambiente, eu preciso tratar ela, preciso tirar esse resíduo da água, né? Como eu mencionei, eu não posso pintar de verde e jogar no mato, ou pintar de azul e jogar no riozinho. Eu tenho que tratar isso. Então, eu tenho a minha preocupação lá com a água que está sendo consumida, né, se gerando efluente. Então tem que tratar esse efluente e devolver essa água aí, né, novamente limpa para o meio ambiente. Não só a água, né, pensando também em contaminação do solo. Então, dependendo do caso, eu tenho que impermeabilizar o solo. Não posso jogar gases tóxicos para a atmosfera, por exemplo. Então tenho, sei lá, necessidade de um flare, queimar os gases tóxicos, né, e gerar gases menos tóxicos para a atmosfera. Pegar esses gases e passar para um lavador de gases, por exemplo, né? Então tudo isso tem que ser pensado aí, beleza? E a minha avaliação técnica, né, seria lá pegar tudo isso, fazer uma avaliação geral, né, pegar os custos, né, do investimento, né, da matéria-prima, por exemplo, dos equipamentos, de modo geral, gerar um custo total e ver se o meu projeto em si ele é viável ou não. Se ele for viável, né, aí eu estruturo a planta, né, vou lá estruturar a planta e começo a produzir. Se não for viável, né, aí precisa refazer os cálculos, se for o caso, né, ver uma nova saída, né, sei lá, pesquisar uma nova rota tecnológica, né, e seguir o projeto aí, por exemplo. Beleza? Então é isso, gente. Por enquanto é isso, né? E aí na nossa próxima aula a gente fala de otimização de processo, então. Beleza? Que a ideia é buscar o ponto ótimo de um processo, por exemplo, ou que vai ser construído, né, estruturado, ou que já existe, por exemplo. Então eu vou lá, né, tentar solucionar lá os problemas para chegar num ponto ótimo do processo aí, beleza? Então um projeto ótimo aí, beleza? Então até a próxima aí.